Sumário. Capítulo 1. O que são Hard Skills? Capítulo 2. O que são Soft Skills? Capítulo 3. A tecnologia a favor do seu conhecimento. Capítulo 4. Conheça pelo menos o básico do marketing digital. Capítulo 5. Como ser um líder na nova geração. Capítulo 6. Sim, você precisa saber sobre finanças pessoais. Capítulo 7. Falar outros idiomas abre muitas portas. Capítulo 8. A maravilhosa habilidade de escrever bem. Capítulo 9. O Excel aparecerá na sua vida em algum momento. Capítulo 10. A inteligência emocional é a habilidade do futuro. Capítulo 11. Se comunicar bem é essencial. Capítulo 12. Conheça alguma ferramenta de apresentação. Capítulo 13. O LinkedIn é seu currículo online. Capítulo 14. Alguns livros podem mudar a sua vida. Capítulo 15. Os melhores cursos que eu fiz ao longo destes anos. Capítulo 16. Nunca esqueça de manter um bom network. Capítulo 17. A criatividade é bem-vinda na sua carreira. Capítulo 18. A gestão do tempo é o pilar da produtividade. Como desenvolver suas hard skills e soft skills. Habilidades essenciais para ser um profissional completo. Autor Rodrigo Silva Santana. Sempre ouvimos falar de soft skills, hard skills, mas como traduzir isso em conhecimento na vida real? Ao longo destas páginas, mostro como converti todo o meu conhecimento adquirido nos meus cursos em prática, agregando muito no meu dia a dia. Abre aspas. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Fecha aspas. Albert Einstein. Dedico esta obra aos meus pais, minha esposa, minha família e a todos aqueles que acreditaram em mim, mesmo parecendo impossível a ideia de lançar um livro. Prólogo. Escrever este livro talvez seja a maior forma de materializar todo o meu conhecimento adquirido em todos estes anos da minha vida. O fato de realizar diversos cursos em vários segmentos me deu uma visão 360 em diversas áreas do conhecimento. A ideia de escrever este livro é compartilhar esta minha experiência de transformar conhecimento teórico em prático, mas na visão de uma pessoa comum. Todavia, embasado em pesquisas, dados e estatísticas para ajudá-lo a escolher os melhores cursos, entender quais hard skills e soft skills você precisa para ser um profissional diferenciado no mercado. Desejo a você uma excelente leitura. Espero que eu possa envolvê-lo em uma história de conhecimento, dicas, sugestões, navegando pelo mindset do crescimento pessoal e profissional. Boa leitura. Capítulo 1. O que são hard skills? Ter uma hard skills sempre foi o pilar central para reconhecer e contratar um profissional, pois estas são habilidades visíveis a todos por ser facilmente mensuráveis. Estas habilidades são treinadas e podem ser capacitadas por qualquer pessoa com vontade de aprender e se especializar. Podemos ressaltar muitos exemplos e algumas delas vou comentar um pouco ao longo do livro. Podemos destacar as atividades acadêmicas, marketing digital, faculdades, cursos técnicos, conhecimentos adquiridos em workshops, cursos rápidos e diversas outras fontes. Quando os recrutadores analisam um currículo, seguramente a primeira vitrine são as hard skills, pois através dos títulos, confirmações são facilmente verificadas. Estes conjuntos de conhecimentos são essenciais para o mercado de trabalho e para a sua carreira profissional, pois elas são a base para a construção do seu branding pessoal e que você levará por toda a sua vida. Atualmente, porém, as hard skills não são necessariamente cruciais para a contratação de um profissional ou para deslanchar uma carreira. Isso porque, com a modernização dos processos comportamentais, entra em cena as soft skills, que comentarei aqui também. O fato é que uma complementa a outra. A soma destas duas habilidades fortalece a conexão do aprendizado e leva você a um novo patamar como um profissional do futuro. Aprimore-se sempre e mantenha suas hard skills em linha com seu objetivo. Este é o primeiro degrau para o seu sucesso. Abre aspas. Quando não fomos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Fecha aspas, Viktor Frankl. Capítulo 2. O que são soft skills? As soft skills são bem diferentes das hard skills e, por sua vez, são muito mais difíceis de se identificar entre os profissionais, pois estamos falando de habilidades cognitivo-comportamentais. Hoje está muito mais claro para as empresas a importância das soft skills, pois ela que permite a um colaborador incorporar a cultura de uma empresa, saber se portar em determinada situação e como ele lida com suas emoções e sentimentos. Diferente das hard skills que são facilmente identificadas, as soft skills já são mais difíceis, pois estamos falando da individualidade de cada um e das experiências que são vividas, na qual nenhuma é igual à outra. Podemos destacar como soft skills as habilidades de comunicação interpessoal, proatividade, resolução de conflitos, senso de liderança, como você trabalha sob pressão e muitas outras.
Fica clara a sua importância quando estamos vivendo em um movimento de humanização das empresas, que agora não focam só em resultados, mas no colaborador como indivíduo único dentro da empresa. Os gestores de RH têm um desafio imenso quando estão fazendo a seleção de um profissional, pois não é possível identificar as soft skills de um candidato em pouco tempo de conversa. É necessário se aprofundar e realizar dinâmicas a fim de propiciar esta identificação, mas mesmo assim, não é garantia de sucesso. O fato é que, mesmo não sendo possível identificá-las de imediato, um profissional que visa o seu futuro pode aprender a desenvolver estas suas habilidades e fazer a conexão com as suas hard skills. É uma dupla com potencial imenso de crescimento exponencial, basta você dar o primeiro passo. Capítulo 3. A tecnologia a favor do seu conhecimento. Abre aspas, seja a mudança que você quer ver no mundo. Fecha aspas, Gandhi. Desde os meus 18 anos, sempre acreditei que a informática era o futuro do mercado de trabalho. Hoje estou com 40 anos e naquela época os computadores eram muito jurássicos. Com os gráficos precários, a velocidade nem se fala e a internet era só de madrugada. Eu achava importante conhecer sobre tecnologia e, como a maioria das pessoas, comecei fazendo um cursinho básico de Word, Excel e PowerPoint e ainda havia um módulo para aprender o Windows. Me recordo que o meu primeiro computador eu troquei em um aparelho de som antigo e assim eu fui treinando tudo que aprendia no cursinho de forma a utilizar estes conhecimentos no mercado de trabalho. Esta iniciação em tecnologia bem no começo de tudo me deu um embasamento incrível para tudo que viria de inovação nos anos seguintes. Atualmente, conhecer as principais ferramentas de tecnologia permite que estejamos um passo à frente no mercado de trabalho, pois as ferramentas são as principais aliadas a fim de facilitar nosso trabalho. Vou listar alguns aplicativos e ferramentas que me ajudam muito no dia a dia. Evernote, um aplicativo que possui versão web, testei vários outros, mas este foi o que me agradou mais. Ele permite que você faça anotações, colhe ideias, escreva conteúdos para não esquecer, até mesmo mensagens de voz são permitidas. Isso é uma mão na roda em nosso dia a dia, pois sempre estamos atarefados e ele ajuda bem para organizar o seu dia a dia. Inclusive, o Evernote foi essencial na redação deste livro, pois nele anotava os insights, os capítulos que gostaria de redigir, clipava ideias de sites, conteúdos para embasar minhas argumentações, enfim. Ele possui versão grátis, mas se você tem como investir, o custo dele é muito pequeno pelos benefícios da versão Premium. Aplicativos de Meeting. Se durante esta pandemia você não teve nenhuma oportunidade de fazer uma reunião online, você está entre os poucos que não sofreram esta experiência. Por isso, indico fortemente que você instale principalmente os mais usados, como Google Meet, Teams e Zoom. Digo isso pois jogue a primeira pedra a quem não teve problemas com internet, áudio, computador lento e não conseguiu entrar em uma reunião. Você pode dizer que ok, é só baixar que está resolvido. Sim, mas em cima da hora, com reunião rolando, você não vai querer passar por isso. Pode acreditar. Pocket. Este aplicativo é sensacional, você instala ele e também a extensão no navegador. E assim a mágica acontece. Quando encontrar um artigo legal, uma matéria que gostou, mas não consegue ler tudo agora, clique no ícone dele. O aplicativo captura aquele artigo e transforma em uma espécie de e-book. Assim você deixa tudo arquivado e pode ler calmamente em outra oportunidade. Muito útil para quem gosta de ler muito ou precisa fazer trabalhos escolares e afins. O Evernote faz isso também, mas acho a experiência do Pocket mais bacana. OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud. Há no mercado atualmente diversos aplicativos de armazenagem de arquivos na nuvem, pagos, gratuitos. Recomendo que tenha instalado qualquer um destes no seu computador, celular, tablet. Uma porque com certeza em algum momento você vai receber algum arquivo que esteja armazenado em algum destes serviços. E também porque a hora que você mais precisar, não terá espaço no seu celular. Adobe Scan. Você já deve ter se deparado ou conhece alguém que passou por estas situações. Precisou comprar uma impressora nova e se viu diante de centenas de opções. Mas uma função era essencial que tivesse scanner. E o pior é que geralmente o custo destas impressoras é muito mais elevado que as demais. E para deixar a situação mais complicada, com a pandemia houve um boom de digitalização de documentos. Enfim, este aplicativo resolve sua vida de verdade. Nele você pode escanear documentos e de imediato compartilhar via e-mail, WhatsApp e diversas outras formas. Realmente hoje em dia não conseguimos ficar sem este tipo de ferramenta. 7Waves. Este aplicativo é relativamente novo, mas quando conheci gostei muito da proposta e do layout. Basicamente é uma experiência gamificada que acompanha o cumprimento de metas que você estabeleceu, objetivos que quer alcançar e muitas outras funcionalidades. Um diferencial bacana deste aplicativo é que quando você cria um objetivo dentro dele, aparecem diversas pesquisas, conteúdos para que você consiga realizá-los. Fora o sistema de pontuação, troféus, certamente é muito mais legal atingir metas de uma forma leve e descontraída do que muitas vezes visualizamos em aplicativos semelhantes. VideoMaster.
uma solução bem simples para que você possa baixar vídeos do YouTube e incorporar em algum trabalho ou apresentação, e funciona muito bem. Já usei em diversas ocasiões, é só colocar o link no aplicativo e escolher onde quer salvar, e pronto! O vídeo será baixado e você poderá colocar em qualquer meio digital. Papelada. Conheci este aplicativo por acaso, mas quebra um galho no dia a dia. Basicamente, ele tem convênio com milhares de estabelecimentos e, por exemplo, a sua conta de luz. Ele conecta com o provedor e quando sai a sua fatura, ele puxa para o aplicativo automaticamente e você pode pagar diretamente por ele, sem custo adicional. O legal é que você nunca deixa de pagar uma conta, pois ele te avisa e também mantém as contas digitalizadas e atualizadas caso precise apresentar em algum lugar ou precise delas até para fazer a sua gestão pessoal. Canvas. Muitas pessoas conhecem este aplicativo que tem recebido milhares de dólares em aportes de investimento e pelo motivo simples. Você cria qualquer coisa em minutos. Panfletos, postagens para redes sociais, cartões e uma infinidade de templates personalizáveis que ajudarão você a economizar uma grana. É claro que não é um substituto do Photoshop e Illustrator, que são softwares especializados, ou não vai te entregar a mesma qualidade de um profissional de design, mas pode quebrar um galho enorme para criações de última hora que você possa necessitar ou até mesmo a sua empresa. Clarice.ai. Conheci esta plataforma há pouco tempo. Basicamente, através dela, você consegue analisar textos por meio de inteligência artificial, que vai te dando dicas da qualidade do seu texto, coerência das frases, palavras repetidas, além de contar os parágrafos, caracteres, funções muito úteis para quem escreve muito ou escreve livros. Aliás, eu usei esta plataforma para redigir este livro, vale muito a pena. Enfim, este é só a ponta do iceberg no que diz respeito à tecnologia. Outras expertises são muito requisitadas hoje no mercado, como por exemplo ter conhecimento em extensões de arquivos. Atualmente somos bombardeados com diversos e-mails como anexos e geralmente alguns deles não sabemos qual programa consegue abri-lo. Diante disso, o ideal mesmo é entender quais arquivos você costuma receber e instalar os softwares compatíveis em um momento mais tranquilo, pois pode acreditar, no momento de uma reunião urgente, de um trabalho atrasado, você vai agradecer por ter feito esta lição de casa antecipadamente. Pode até parecer meio forçado da minha parte o que eu vou dizer agora, mas como estamos falando de um livro de hard skills, creio ser muito conveniente. O que basta mesmo é você entender até onde quer se aprofundar no tema. Uma habilidade interessante é conhecer um pouco de computadores, suas configurações, instalações de softwares, compatibilidade de versões, noção de hardware. Todo este conhecimento vai te poupar muita dor de cabeça no futuro. E não ficar dependendo tanto de terceiros para resolver probleminhas de informática que aparecem no caminho. Posso citar alguns exemplos. Sabe quando o nosso computador já não está dando conta do recado, começa aquela demora para abrir os programas, trava constantemente e atrasa todo o seu trabalho? Pois é, chega-se à conclusão que é hora de comprar outro. E ao iniciar as pesquisas, você nota que há milhares de modelos a escolher. E aí vem a dúvida, qual escolher? É nesta hora que uma noção básica de configurações pode te fazer economizar e muito, pois às vezes, por uma pequena diferença, você pode comprar uma máquina muito mais potente que pode durar anos a mais do que uma mais barata de configurações simples. Há também o balanceamento dos componentes. Digo, uma máquina com muita memória RAM, mas com um processador fraco, não vai dar muito certo, ou um processador potente e pouca memória. Creio que já deu para entender bem o contexto. Considerando todos estes conhecimentos de informática, é bastante indicado que você se aperfeiçoe pelo menos no básico em alguns softwares requeridos pelo mercado. E eu não estou falando de apenas o Word, PowerPoint e afins. Estenda o seu conhecimento para programas de edição, tratamento de imagens, edição de vídeo, áudio, pois nos momentos mais críticos estas habilidades vão te salvar, não tenho dúvida. O mais interessante desta prática é que se você dominar pelo menos o básico de alguma ferramenta, as outras similares serão muito mais simples de assimilar do que tentar partir do zero. Seguindo a linha de raciocínio da utilização da tecnologia para seu aprimoramento, pode até ser meio estranho, mas os jogos digitais podem ajudar muito no seu pensamento criativo, raciocínio, análise de estratégias e afins. Alguns tipos de jogos podem desenvolver algumas destas habilidades como RPGs. Você deve ter acompanhado em algum momento alguns jogos estilo tabuleiro, com cartas, histórias, personagens e geralmente com grandes grupos. Estes jogos desenvolvem o senso criativo, noções de estratégia e a sua imersão te leva para dentro do jogo solucionando problemas cada vez mais complexos. E o melhor é que com o avanço da tecnologia temos estes jogos em plataformas de celulares, consoles de nova geração, o que proporciona um ambiente bacana para treinar suas habilidades. Eu sempre gostei de jogar desde garoto. Esta prática me ajudou a aprender um pouco de inglês, pois estes jogos te exigiam a leitura do enredo. E há muitos anos atrás, eram poucos jogos traduzidos no Brasil e, claro, sem saber o que acontece no jogo, dificilmente você conseguia avançar. O Brasil hoje é um dos países referências em games, portanto, alguns destes jogos têm até dublagem em português
estilo série da Netflix, o que facilita muito. Enfim, vale a pena pelo menos testar alguns jogos neste estilo. Simuladores. Existem diversos tipos de simuladores de jogos, mas os que ajudam muito no seu desenvolvimento cognitivo são aqueles que simulam a administração de uma cidade, como o SimCity. E não se deixe enganar, são jogos muito difíceis, pois como o aprimoramento das ferramentas de gamificação atuais, os cenários dos jogos têm uma inteligência artificial muito desenvolvida. Então, em alguns momentos, você deverá encarar catástrofes na sua cidade, aumento da criminalidade, falta de verba ou protestos da população. E a exposição a este tipo de situação, mesmo que hipotéticas, pois é um jogo, te ajudará muito a desenvolver diversas habilidades. Afinal, o seu cérebro não diferencia no detalhe situações reais de hipotéticas. Jogos cooperativos online. Uma forma muito legal de testar suas habilidades de trabalho em equipe. Afinal, neste tipo de jogo, muitas vezes você é o líder e outras o liderado. E esta mistura de posições pode agregar muito valor para você no sentido de juntos e de forma cooperativa conseguir atingir algum objetivo. Um exemplo de jogo de sucesso neste segmento é o Fortnite, que mistura aspectos lúdicos e estratégicos a fim de atingir um determinado objetivo ou vencer algum evento. Jogos de raciocínio lógico, mais comum em smartphones, estes aplicativos desenvolvem nosso pensamento crítico, de análise, coerência matemática e diversas outras habilidades com poucos minutos de jogos todos os dias. Depois de transitarmos por diversas dimensões da tecnologia, podemos dizer que estes são recursos básicos para quem não quiser passar perrengues no dia a dia. Pode ter certeza, seguindo algumas recomendações deste capítulo, você estará muito à frente dos seus concorrentes. Capítulo 4. Conheça pelo menos o básico do marketing digital. Abre aspas. A vida vai lhe dar qualquer coisa para que a sua experiência ajude a evoluir a sua consciência. Fecha aspas. Eckhart Tolle. Eu tive o meu primeiro contato com o marketing digital através dos cursos que fiz. E logo de cara gostei muito do que esta ferramenta pode proporcionar em diversas áreas do conhecimento. O marketing digital, na minha opinião, veio para democratizar a área de marketing para todos que se interessam ou que querem impulsionar os seus produtos ou serviços. Quando se pensava em fazer algum investimento em marketing, logo se imaginava uma agência de publicidade e um orçamento bem caro, o que inviabilizava que pequenos negócios ou produtores pudessem ter a mesma chance de mostrar seus produtos ou serviços. O mais legal disso tudo é que você pode começar sozinho impulsionando posts do Instagram, Facebook e diversas outras redes sociais do mercado. E só quando tiver um modelo de negócio mais sólido, possa partir para uma gestão mais profissional. Dependendo de como você aplica estes conhecimentos, pode ter ganhos significativos em suas vendas ou ganhar autoridade no seu segmento. Um movimento muito recente é dos influenciadores digitais. Estes profissionais vêm ganhando cada vez mais forças nos negócios em geral, com marcas renomadas investindo em marketing, transferindo um pouco desta notoriedade para elas. Apesar de todos estes benefícios, não é uma tarefa fácil conseguir um retorno esperado nestas campanhas. Isso porque, como eu disse, é um movimento muito acelerado e aquecido do mercado. E temos milhões de influenciadores disputando o mesmo share de mercado. E não é tarefa fácil escolher o influenciador ideal para sua campanha, pois caso escolha um que não esteja de acordo com seu público, pode perder todo o seu investimento e se o influenciador se envolver em polêmicas, este fato pode prejudicar e muito a sua marca. Isso ocorre pois assim como o influenciador empresta sua notoriedade para impulsionar os seus produtos, ele pode prejudicar a sua marca com algum fato negativo pelo qual tenha se envolvido. E depois, para reverter a situação, é muito mais complicado. Mas o marketing digital é muito mais complexo. As principais redes sociais, vendo este crescimento exponencial, apostam em publicidade paga para ter faturamentos astronômicos e ter o mais precioso de tudo, os seus dados de consumo. Estas plataformas conhecem os seus gostos, sua comida favorita, seu lugar mais querido e seu gosto literário. Então é muito mais fácil direcionar uma propaganda a um público estritamente segmentado. Na época em que a TV aberta era o grande mercado para publicidade, hoje a realidade não é mais assim. Pois vamos combinar, quem é que não assiste TV mexendo no celular? Então a chance de você ser mais impactado por uma propaganda no Instagram ou Facebook é muito maior neste sentido. Se você se interessar a ir mais a fundo, busque na internet vídeos ou artigos sobre Facebook Marketing. Você vai se impressionar com todas as possibilidades de segmentação na hora de criar uma campanha de marketing digital. Não posso deixar de mencionar o Google neste conceito. A gigante é especialista quando falamos em marketing digital. O pioneiro é o serviço Google Ads, com possibilidades infinitas de segmentar o público-alvo da campanha. Uma das grandes vertentes do marketing digital são os afiliados, que nada mais é do que a prática de divulgar os produtos de terceiros em troca de um percentual do valor vendido. Temos diversas plataformas no mercado que oferecem esse tipo de serviço. Mais à frente vou mencionar algumas delas. A seguir, deixo algumas plataformas bacanas para você exercitar o seu potencial no marketing digital. Post2B é uma plataforma interessante que faz a ligação entre empresas que querem divulgar seus produtos e serviços com influenciadores digitais.
Você posta o job desejado na plataforma, começa a receber ofertas de influenciadores interessados e quando aceita uma delas, o dinheiro fica retido na plataforma até que o influenciador realize tudo o que foi combinado na campanha. O bacana deste serviço é que eles acompanham de perto tudo o que está acontecendo, pedem as peças criadas pelos influenciadores e só após a sua aprovação o dinheiro é liberado. Há a possibilidade também de aprovar ou não determinados conteúdos, uma forma até de se precaver de possíveis divulgações que não estejam aliadas com o propósito da marca. Hotmart.com, uma das mais conhecidas plataformas de marketing digital do mercado, ela é talvez a pioneira neste segmento. Nela você pode encontrar cursos para comprar, pode ser um afiliado digital de outros criadores e pode até vender o seu próprio produto digital pela plataforma. Eduz.com, muito semelhante à Hotmart, só que um pouco menos conhecida, esta plataforma é muito completa para quem quer entrar no mundo do marketing digital. É muito fácil e o seu painel de gestão é muito fluido. Postgram.com, uma plataforma muito completa que permite que você faça postagens de forma agendada e com as informações detalhadas do alcance, engajamento, visualização e muitas outras métricas necessárias para acompanhar o marketing do seu negócio. A mensalidade é muito competitiva, tendo em vista o seu custo-benefício. MLabs. Eu creio que seja uma das plataformas mais completas do mercado. Com um custo mensal muito pequeno, você pode também agendar seus posts e acompanhar a evolução dos resultados das postagens. Destaco a integração com o Canvas dentro da ferramenta e da possibilidade de acompanhar o crescimento dos seus concorrentes através de relatórios de comparação. Google Trends. A plataforma da gigante de busca permite que você pesquise as palavras-chave mais impactantes do momento. Uma ferramenta muito útil na criação de conteúdo, afinal, publicar algo que está em pauta no momento é muito mais provável que você tenha um bom resultado. A ideia deste capítulo foi trazer um pouco deste universo e o porquê você deve estar inserido nele pensando em ser um profissional valorizado no futuro. Sugiro que busque mais informações e aperfeiçoe o conhecimento na área. Com certeza você não vai se arrepender. Capítulo 5. Como ser um líder da nova geração. Abre aspas, o maior risco não é arriscar. Em um mundo que muda muito rápido, a única estratégia em que a falha é garantida é não arriscar. Fecha aspas, Steve Jobs. Iniciei minha carreira anos atrás e sempre tive esta vontade de liderar pessoas. Como a maioria dos profissionais que iniciam suas trajetórias, busquei me aprimorar em diversos aspectos até ter uma boa bagagem na minha área de atuação. Ser líder é grandioso, pois o seu sucesso e do seu time depende do trabalho em equipe. Todos precisam doar seus conhecimentos para cada membro, criando um ambiente propenso à inovação. O desafio é você deixar de ser um especialista no que faz para liderar uma equipe, mesmo que seja pequena. Enfim, gerenciar requer diversas habilidades e experiências. Um dos pilares da boa liderança, na minha opinião, é a confiança. Afinal, como você pode prosperar na carreira sem confiar a outra pessoa as suas antigas atividades? Esta é uma etapa essencial para qualquer futuro gestor, tendo em vista que cada um tem a sua forma de trabalhar. É seu papel treinar as pessoas para que executem as tarefas até mesmo melhor que você. As pessoas visualizam um líder como algo inalcançável. Ocorre que em diversos setores existem exemplos a seguir, pois não é necessário um cargo para que uma pessoa seja reconhecida como líder. Fiz diversos cursos, pós-graduações na área de liderança, além de ter o privilégio de liderar profissionais incríveis ao longo da minha jornada. Pretendo formar centenas de outros, sempre aproveitando as oportunidades que aparecem. Assim que se assume esta responsabilidade de estar à frente de um time, você precisa se reinventar todos os dias devido a diversos problemas que aparecerão ao longo do caminho. Desde problemas complexos até mesmo orientações simples, mas que você, como líder, deve estar sempre a postos para apoiar o que quer que seja. O seu êxito nesta posição depende de como você consegue equilibrar a técnica com a experiência profissional, pois creio que o exercício da liderança só é completo com estes dois pilares. Os times são compostos por pessoas de diferentes personalidades, crenças, etnias, e esta mistura favorece um ambiente de inovação, cenário onde há uma convergência maior de pensamentos semelhantes. As opiniões, propensões à resolução de problemas tendem a ser pouco criativas, tendo em vista que aquele grupo de pessoas buscam ter o mesmo pensamento baseado no seu convívio do dia a dia. O chamado por alguns de líder 2.0 deve saber administrar bem estas particularidades e proporcionar um ambiente colaborativo que permita que todos do time desempenhem além de suas capacidades. Esta atitude é de extrema importância para que seus membros se sintam motivados a expor suas opiniões sinceras e, com isso, os processos que possam estar ruins sejam corrigidos para o bem de todo o time. Além deste cenário multicultural entre os membros da equipe, vivemos também em um mundo onde diversas gerações se encontram no meio corporativo, o que pode ser muito bom para a conciliação entre experiência, prática e atitude disruptiva dos jovens. Se você pesquisar sobre liderança, encontrará diversas literaturas mencionando os diversos tipos de líderes que temos atualmente. Vamos entender um pouco sobre alguns destes tipos. Liderança autocrática. Abre parênteses, foco no chefe,
fecha parênteses. Como o próprio anúncio diz, este líder geralmente é muito centralizador, não há espaço para seus liderados opinarem em nada, sua palavra final é a que vale. Este tipo de liderança acaba tornando o ambiente de trabalho pesado, pois as cobranças são intensas e não há um momento de descanso, apenas os resultados é que valem. A criatividade do time é muito prejudicada, pois os colaboradores não se sentem confiantes em dar ideias, sugestões, são logo desmotivados. Com certeza, lideranças como esta favorecem diversos pedidos de demissão. É claro, quem vai querer trabalhar em um ambiente tóxico, exceto em condições de muita necessidade? Líder democrático, abre parênteses, foco no líder e na equipe, fecha parênteses. O líder democrático é totalmente inverso do anterior. Ele foca mais na equipe, incentiva a criatividade e proporciona um ambiente onde os colaboradores podem se expressar. Este estilo preza o coletivo e valoriza muito as habilidades individuais que se somam em um resultado excelente após a determinação de um objetivo. Com abertura maior para a boa conversa, os profissionais geridos por este líder têm a liberdade de colocar as suas insatisfações, anseios, objetivos pessoais, reforçando o laço de confiança mútua. Considerando todos os elementos listados, naturalmente os profissionais se sentem mais valorizados e tendem a se desenvolver mais. Estando mais felizes no trabalho, a empresa ganha com profissionais engajados e fiéis, retendo talentos que poderiam ir para os concorrentes. Líder liberal, abre parênteses, foco na equipe, fecha parênteses. Oposto ao líder autocrático, este formato de trabalho preza pela liberdade total dos membros da equipe, sem necessidade de um líder direta ou indiretamente. Este modelo preza pela autogestão dos membros da equipe, sem uma cobrança ou supervisão direta. Olhando superficialmente, até pode parecer o melhor formato de liderança. Dependendo da forma como é conduzida, pode levar os profissionais a relaxarem nas suas tarefas, gerando desmotivação em alguns colaboradores por falta de feedbacks e incentivos de um líder direto. Líder situacional, abre parênteses, foco nas situações e experiências dos profissionais, fecha parênteses. Este líder tende a aparecer em situações específicas, onde sua experiência profissional e maturidade estão postos à prova. A principal característica deste perfil é a adaptação rápida e assertiva em assumir determinada situação. Esta mescla de maturidade e liderança pode promover um ambiente interessante de trabalho, pois cada colaborador se sentirá motivado a liderar e exercer sua função de especialista ao mesmo tempo. A empresa ganha com estes profissionais, pois tendem a ensinar os novatos que absorver toda esta carga de conhecimento, além de estarem sujeitos a liderar em algum momento da sua carreira. Líder coach, abre parênteses, foco nas pessoas e resultados, fecha parênteses. Ser um líder coach influencia em diversos benefícios, não só para os profissionais quanto para a empresa. Este líder tem a missão de potencializar as habilidades dos seus colaboradores e desenvolvê-las até se tornarem de alto desempenho. Tal habilidade requer o conhecimento mais profundo dos colaboradores, o autoconhecimento e o descobrimento de dons não explorados. Neste ambiente, os profissionais se sentem motivados a melhorar os pontos fracos, criando um ambiente de melhoria contínua. Com esta prática, a organização percebe o crescimento exponencial da equipe e é visível os resultados, vislumbrando o horizonte de futuro. Alguns destes mentorados acabam se tornando mentores futuramente. É claro que quando o assunto é liderança, temos um mundo a ser explorado. Aqui eu trouxe apenas alguns elementos que você pode se aprofundar em literaturas mais específicas. Toda a experiência e a prática no dia a dia vão ajudar você a se tornar um líder cada vez melhor. E toda esta exposição diária no seu trabalho, convívio familiar, só será efetiva se você exercer a empatia, ter um espírito colaborativo e, acima de tudo, ter humildade para reconhecer seus erros. Quando você é humilde, sabe ensinar as pessoas, aprende com seus erros e os reconhece, o seu time tende a admirá-lo não só pelas suas competências técnicas, mas pelo exemplo que você é para todos. Capítulo 6. Sim, você precisa saber sobre finanças pessoais. Abre aspas, nunca gaste o seu dinheiro antes de recebê-lo, fecha aspas. Thomas Jefferson. Quando se falava em finanças pessoais nas rodinhas de conversa, tudo era muito distante, os assuntos eram poupar dinheiro na poupança, os gastos anotados no caderninho do dia a dia e os investimentos eram título de capitalização e consórcio. Este tema começou a se popularizar e a mudança de mindset das pessoas elevou a prática da gestão de finanças a outro patamar. O vasto conteúdo na internet gerou uma grande procura por bolsa de valores, fundos imobiliários, corretoras de valores, bitcoins e muitos outros investimentos com rendimento maior que a poupança. A queda do rendimento da poupança também levou muitas pessoas a experimentar o novo, com a expectativa de conseguir rendimentos maiores. Antes de começarmos a se aprofundar mais no tema, temos que voltar a falar de mindset, pois não adianta você ter um controle excepcional de suas finanças se a sua forma de pensar não mudar. Desde crianças, fomos moldados por vieses comportamentais que nos levam sempre a seguir a manada, isso é, ir para onde todo mundo vai. Mas nem sempre o que é bom para todos se aplica a você. É necessário um profundo conhecimento da sua forma de agir, de pensar como lida com o dinheiro antes de começar qualquer revolução.
Muita gente se engana achando que vai mudar sua vida financeira do dia para a noite. É claro que não. É melhor você seguir pequenos passos constantes do que uma mudança que seja provisória. Listo agora algumas ações para iniciar sua mudança financeira. 1. Saiba quanto ganha e quanto gasta. Parece até redundância, mas tem muita gente que não sabe o quanto ganha e o quanto gasta. E isso pode levar a pessoa para um buraco que é muito difícil de sair. Mas não se desespere. Comece juntando tudo que você consegue em relação à sua vida financeira. Boletos, faturas, contas e dê uma primeira avaliada na situação. Feito isso, você estará com as contas maiores no seu radar. Agora é hora de detalhar ainda mais sua vida financeira. No início dará um pouco de trabalho, mas depois você pega o jeito. Comece a anotar os seus gastos diários, cafezinhos, lanchinhos, comida por aplicativo, todos esses pequenos gastos que no final do mês viram uma fortuna. Pode ser complicado no começo, mas você pode fazer este levantamento com um caderno, aplicativos financeiros, planilhas de Excel. Atualmente temos uma infinidade de ferramentas que você pode utilizar. Tenho algumas dicas. Aplicativos de finanças. Mobius. Este aplicativo é um dos mais completos do mercado. Com ele você consegue ter na palma da sua mão todos os seus gastos, rendimentos e assim consegue ter um maior controle online da sua situação financeira. Ele tem uma versão paga com funções mais completas e também a versão gratuita com a ausência de algumas funcionalidades. Minhas economias. Esta plataforma é gratuita, o layout é semelhante mesmo a uma planilha do Excel, tem recursos básicos, mas é muito boa para controle dos gastos. 2. Hora da análise detalhada. Após você concentrar todas as suas rendas e despesas, é hora de dar uma avaliada em toda a situação e tentar cortar tudo que for supérfluo, pois como mencionei no parágrafo anterior, os pequenos gastos vão acabando com seu orçamento. Sabe aqueles serviços de streaming que você tem vários e só assiste um? Ou aquele plano de celular que você contratou 20 GB e só usa 2 GB? Agora é hora de fazer uma faxina financeira. Você vai se surpreender com o resultado. 3. Atenção às assinaturas recorrentes. Uma tática bem comum das empresas é a assinatura recorrente. É irresistível ganhar 3 meses de um serviço e logo o usuário esquecerá desta contratação e receberá a cobrança do serviço sem perceber. 4. Conheça a fundo sua situação financeira. Saiba como você está atualmente. É bem provável que doa em você alguns sacrifícios necessários, como ter um carro inferior, uma casa menor, deixar de comer fora e assim vai. Estas ações radicais devem ser pontuais, para que não seja uma tortura fazê-lo. 5. Tenha uma reserva de emergência. Ter uma boa reserva de emergência vai te poupar uma dor de cabeça, pois é fato que imprevistos ocorrem, e se você não estiver preparado, vai ter que assumir dívidas para sair de uma situação inusitada. Recomenda-se para quem tem um emprego estável, uma reserva de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais é suficiente para suprir algum imprevisto. Para profissionais autônomos, o ideal é 6 meses a 1 ano. 6. É hora de investir. Após conseguir fazer o diagnóstico da sua vida financeira, agora é hora de começar a se aventurar no mundo dos investimentos. Mas a ideia não é começar com tudo. Conheça o seu perfil de investidor, se você gosta de estar disposto a riscos para ganhar mais ou prefere ganhos menores e mais segurança. Não recomendo que deixe seu dinheiro na poupança, pois atualmente o seu rendimento pode chegar a ser negativo. Opte por investimentos mais atraentes, como CDBs ou Tesouro Selic. De nada adianta começar a investir se você não tem claro os seus objetivos. Esta é uma etapa super importante para uma boa estratégia de carteira. Vamos fazer um exercício simples. Para uma reserva de emergência, é necessário que o dinheiro esteja disponível de imediato. Então, um CDB e um Tesouro Selic atenderão bem o seu objetivo. Agora imagine que para o objetivo de ter uma reserva de emergência, você invista em um investimento no qual você só poderá retirar o dinheiro após 1 ano, 2 ou até 5 anos. Não faz sentido nenhum. E após feito o aporte, é muito mais difícil reverter a situação. Muitas pessoas tendem a investir nos seus próprios bancos, mas o que muita gente não sabe é que os bancos grandes costumam ficar com uma fatia do seu rendimento. E além disso, pegam seu dinheiro e emprestam para outras pessoas com juros infinitamente maiores. Recomendo que você abra uma conta em uma corretora de sua confiança. Nela você terá um portfólio diversificado e poderá escolher um investimento atraente como em uma gôndola de mercado. Algumas das corretoras que têm investimentos e recomendo: Modal Mais, Warren Corretora, Easy Invest, abre parênteses, adquirida recentemente pelo Nubank, fecha parênteses. Escolhida sua corretora, o processo de cadastro costuma ser simples. Não precisa ter receio. Após realizado, você terá uma conta corrente digital e nela depositará os valores para os investimentos. 7. Investimentos em ações requer cuidados especiais. Se você é uma pessoa que não curte muito risco, o mercado de ações não é para você. Dentro das corretoras, você vai encontrar uma área chamada Home Broker. Nela você conseguirá investir em ativos de renda variável. Recomendo que só faça isso se tiver um conhecimento básico pelo menos e opte por testar com pequenos aportes. Colocar todos os ovos em uma cesta apenas é o primeiro erro dos investidores iniciantes. 8. Saiba que você pode sim fazer renda extra.
Fazer renda extra pode ser um tabu para muita gente, e não tem nada demais nisso. Todavia, você precisa estar sempre aberto a possibilidades de conseguir uma graninha extra no fim do mês. Primeiro de tudo, avalie o que você faz bem e poderia transformar isso em algum produto ou serviço. Você vai se surpreender com tantas habilidades que aparecerão. Vou listar aqui algumas plataformas bacanas onde você pode conseguir melhorar a sua renda. Enjoei.com.br é uma plataforma onde você pode vender roupas e produtos que estejam parados na sua casa e convertê-los em grana, como roupas praticamente novas que você comprou e nunca usou, eletrônicos que você adquiriu só na febre do momento e agora nem usa mais. E assim vai. Olhe o seu ambiente com um olhar diferenciado para enxergar estas oportunidades. Uma dica importante é saber precificar bem o seu produto, pois a plataforma cobra aproximadamente 30% de taxa. Abre parênteses. Necessária a confirmação da regulamentação vigente, fecha parênteses. Você pode até achar alto, mas para um produto que estava parado na sua casa só gerando entulho, está valendo. Orkana.com.br. Você realiza o cadastro no site, coloca suas principais habilidades e aguarda a aprovação do seu perfil. Isso feito, você terá acesso a pessoas que estão precisando de algum serviço, como a redação de um blog, uma ilustração e várias outras possibilidades. A plataforma também cobra uma taxa sobre o valor do seu orçamento, por isso é importante fazer os cálculos com calma. Esta plataforma permite que você atue como um produtor de conteúdo digital e também, abre parênteses, revenda, fecha parênteses, serviços de outros produtores com o retorno de um percentual. É preciso escolher bem o seu nicho e trabalhar com o que realmente faz sentido para você. Recomendo também que faça uma breve pesquisa deste ramo de atuação. italki.com. Se você conhece algum idioma e tem disponibilidade para ensinar, esta plataforma é muito bacana, pois além de renda extra, você pode treinar e ainda conhecer pessoas diferentes no mundo todo. É estranho dizer isso, mas o cartão de crédito pode até ser seu aliado se você souber fazer a gestão corretamente. Hoje no mercado de fintechs, temos uma infinidade de cartões com anuidade grátis e alguns benefícios. Veja o que deve ou não fazer com cartão de crédito. 1. Nunca pague o mínimo da fatura. Esta é uma das dicas mais básicas em gestão do seu cartão. Pagar o mínimo vai te levar a uma bola de neve na qual dificilmente você conseguirá sair depois. 2. Compre somente se tiver o dinheiro para pagar a fatura. Parece óbvio, mas o acesso fácil ao crédito te leva para uma espiral de consumo na qual você nem consegue raciocinar o que está fazendo. E comprar sem ter o dinheiro vai te trazer problemas. 3. Entenda os fluxos de fechamento e vencimento do seu cartão. Isso é muito importante quando se trata de cartão de crédito. O fato de você comprar hoje para pagar daqui a 30 ou 40 dias pode confundir o seu controle, mas com a prática, tudo ficará mais claro, desde que tenha o controle da situação. 4. Opte por cartões com benefícios. Se for comprar com cartão, que seja com aqueles que oferecem milhas, cashbacks, descontos, enfim. Se você souber usar estas ferramentas, terá um retorno interessante. 5. Nunca pague um cartão com outro. Uma prática tentadora, pagar um cartão com outro e depois virar um círculo vicioso sem fim. Com juros, em cima de juros, pague sempre o seu cartão com dinheiro na conta corrente. Mais importante que tudo isso, é necessário que você tenha uma mudança profunda no seu mindset, pois nosso cérebro gosta de pregar peças na gente. Ele sempre optará pelo caminho mais fácil, então se você está de olho naquele produto e não tem condições de comprar, não vá em locais onde ele esteja à venda e em promoções. Viver em um degrau abaixo do que você ganha também é uma estratégia muito valiosa. Pare para pensar. A pessoa ganha um salário e vive com ele. É promovida e ganha um aumento. Logo começa a esbanjar e gastar o equivalente ao novo salário. Pode parecer racional, mas tem muita ciência neste comportamento. Repetimos para nós mesmos que merecemos aquele produto. Afinal, trabalhamos tanto. E assim viramos escravos do consumo. Um hábito bacana para investir é depositar o dinheiro quando receber o salário, ou então deixar valores programados mensalmente. Acredite, você vai se adaptar. O ser humano é assim. Quando se perde o emprego, após aquele choque de realidade, a pessoa começa a entender que poderia viver com muito menos. E descobre que tudo aquilo que adquiriu, poucas coisas têm um valor real. Quando começar a praticar estes hábitos, busque aprender mais sobre economia. Não precisa se aprofundar ao ponto de ficar totalmente perdido entre tantas informações. Acompanhe as notícias do mercado financeiro como um hobby mesmo. Faça testes, se permita errar algumas vezes, só aprende quem entende onde errou. Como mencionei em vários momentos do livro, não coloque todas as suas economias em um investimento muito arriscado. Quando o retorno é muito grande, pode ter certeza que o risco é alto. Cuidado com sugestões de amigos e parentes, principalmente quando sugere a compra de ações que estão pagando dividendos absurdos. Se o ganho está sendo tão expressivo, a onda já passou. Opte sempre por investir em empresas inscritas no CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela regulamenta todas as operações financeiras e isso te dá segurança em não cair em golpes, como as pirâmides financeiras, por exemplo. Enfim, finalizando este capítulo, a minha sugestão é que se debruce no conhecimento e seja perseverante. Você não vai se arrepender e ainda vai construir um patrimônio excelente. Capítulo 7. Falar outro idioma abre muitas portas. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Abre parênteses, se você conversar com uma pessoa num idioma que ela entenda, a mensagem irá para a sua mente.
Se você conversar com esta pessoa no seu próprio idioma, a mensagem irá para o seu coração. Fecha parênteses, Nelson Mandela. É unânime que falar outros idiomas são um diferencial muito importante no meio corporativo. Conhecer outras línguas pode expandir o seu alcance profissional para o mundo inteiro. Devido à globalização e à internet, são inúmeras as possibilidades de trabalho para quem tem o domínio, principalmente do inglês. O fato, portanto, é que falar uma outra língua fluentemente pode ser um desafio e tanto para quem não mora no país em questão. Isso porque quando você convive diariamente com um novo idioma, o seu cérebro se acostuma àquela linguagem e de forma natural você já fala com alguém no seu idioma sem nem mesmo perceber. Agora, quem não tem este privilégio pode ser um pouco mais difícil, mas não impossível aprender um novo idioma. A internet proporcionou que pessoas do mundo inteiro se conectassem sem a barreira das fronteiras. E este novo cenário favoreceu a busca por aprender novas línguas. Existem diversas formas de aprender um novo idioma. Hoje temos diversas escolas com métodos diferentes que te ajudam a desenvolver a fala e a escrita. Todavia, nem sempre um método é bom para uma determinada pessoa. Trazendo a minha experiência pessoal, já busquei diversos cursos a fim de aprender o inglês. E confesso que o trabalho é árduo, pois no meu caso, uma sala de aula com um script fechado de tradução e leitura não funciona muito bem. Na minha concepção, uma das melhores formas de conhecer um novo idioma é estar exposto a ele regularmente, seja em uma série ou conversando com um amigo estrangeiro, ou fazendo aulas com um nativo. É claro que os aplicativos, as traduções e as salas de aulas convencionais ajudam muito, e para algumas pessoas pode levar à fluência rapidamente. Apenas apresentei a minha experiência pessoal. Gosto muito de fazer aulas com nativos pela internet. É uma experiência muito rica, pois você estará vivenciando um processo bem próximo do que vai encontrar quando viajar para outro país ou se vai participar de uma conferência em outro idioma. Por mais que eu não fale inglês fluentemente, decidi trazer este tema para um capítulo do livro. Entendo como uma forma de incentivo a todos os leitores que é possível sim falar fluentemente, e eu estou em busca disso. Tenho a convicção que chegarei a este patamar. Tive a oportunidade de fazer um processo de mentoria a fim de aprender espanhol e foi muito gratificante, apesar de a professora ser uma brasileira, mas com muita experiência na língua espanhola. O meu aprendizado foi leve e sutil. Digo que me simpatizo com este formato de aprendizado do idioma, pois nossas aulas eram 100% em espanhol. É claro, quando eu fui ganhando confiança com as primeiras palavras. E para minha surpresa, chegamos ao ponto de conversarmos 100% em espanhol como se estivéssemos falando português, minha língua materna. Para quem deseja aperfeiçoar o seu idioma, segue algumas práticas que já experimentei. Preply.com. Nesta plataforma, você adiciona créditos, escolhe o professor ou professora que mais te agrada, filtra por nativos ou brasileiros, acorda os horários de aulas e valor, e assim, à medida que vai realizando as aulas, o valor é abatido do seu crédito. Isso é liberado ao professor após a aula realizada e o aluno liberar na plataforma. É uma boa opção para quem não tem tempo e deseja controlar melhor os gastos. Cambly.com. Funciona basicamente no mesmo formato do Preply. A diferença é que nesta plataforma você pode contratar planos mensais, anuais, com pacotes de minutos e afins, com muitos cupons de desconto que são oferecidos que podem fazer você economizar uma boa grana. Assistir séries com legendas e sem. Esta é uma prática meio clichê, mas vale a pena ressaltar. Quando você tem a escuta ativa, a habilidade de se conectar com um novo idioma é muito mais fácil. E aos poucos você pode exercitar a assistir suas séries favoritas sem legendas. Como é uma atividade prazerosa, o processo de aprendizagem se torna muito mais agradável. Aplicativos para aprender inglês. Como comentei anteriormente, creio que esta prática não vai te levar à fluência, apesar de saber que muitas pessoas conseguem este efeito, mas é muito mais difícil. Acredito, porém, que este contato com o idioma de forma gamificada vai te ajudar muito a manter o idioma fresco na sua mente e assim reforçar um processo de habilidade que já esteja fazendo. Um aplicativo bem conhecido e divertido é o Duolingo. Ele se atualizou bastante ao longo do tempo e devido à sua popularidade, dificilmente um de seus amigos não tenha instalado. E assim a jogatina de conhecimento fica muito mais desafiadora. Intercâmbio cultural. Talvez esta seja uma das experiências mais fantásticas para se aprender um novo idioma, pois de fato você estará vivenciando uma nova cultura, conhecendo novas pessoas e exercitando na prática a língua que se propôs aprender. Podcasts em inglês. Aprender inglês ao caminho do trabalho no seu carro pode trazer benefícios incríveis, pois mesmo se o seu trajeto for curto, 15 minutos por dia que seja, já serão horas de práticas ao longo do mês, e muito mais consolidada quando falarmos de anos. Música. Esta é uma das formas mais usadas para se aprender outro idioma. Com a popularização dos serviços de streaming com tradução simultânea, esta atividade se tornou muito mais prazerosa, pois além de escutar sua música favorita, ver as letras em tempo real, estará aprendendo este idioma. Abre aspas, escrever não é usar palavras difíceis para impressionar, é usar palavras simples de uma forma impressionante, fecha aspas. Sierra Bailey. Capítulo 8. A maravilhosa habilidade de escrever bem. A escrita é uma das habilidades mais cativantes que um profissional pode ter.
Através dela, ele consegue entender todo mundo à sua volta, se expressar, ser assertivo nas suas comunicações e demonstra autoridade no que diz. O ato de escrever bem não é conseguido do dia para a noite. Você precisa praticar bastante e ter referências para que o seu repertório seja extenso e assim consiga melhorar cada vez mais o seu escopo de atuações. Um dos primeiros pontos para ter assertividade na comunicação escrita é saber para qual público você está falando, pois a linguagem que você utilizará deverá estar alinhada com seu receptor para que ambos entendam a mensagem. Quando digo que é preciso praticar, é usar qualquer oportunidade de escrever para treinar esta habilidade. A escrita de um e-mail, de um memorando, um currículo, uma redação e diversas outras situações do dia a dia que você pode colocar em prática. A leitura no Brasil é um tema muito controverso, afinal o país não tem, em sua unanimidade, o hábito de ler um livro, e esta prática é crucial para se ter uma boa leitura. E quando digo ler, é qualquer obra mesmo, não necessariamente um livro técnico, mas um de ficção, um romance, um livro clássico. Existem milhares de opções no mercado e tenho certeza que qualquer nicho que escolher estará aprendendo alguma coisa. O hábito da leitura só vem quando você tem prazer em fazê-lo, portanto, inicialmente escolha temas que são agradáveis a você. Pode até mesmo ser um gibi, mas que você leia com atenção e entenda o contexto daquele conteúdo. Esta experiência te proporcionará ganhos expressivos na sua carreira como um todo, pois quanto mais conteúdos você absorve, maior será o seu repertório em uma conversa, em uma reunião de trabalho e, claro, saber escrever bem. Vamos combinar que a escrita em alguns momentos é o cartão de visita da pessoa, pois se você recebe um e-mail com aqueles erros de português, concordâncias verbais incorretas, mensagem desconexa, há uma grande chance do interlocutor não dar atenção àquele conteúdo. O ato de escrever requer de você atenção, disciplina e bom senso do uso das palavras. Uma redação escrita de maneira errada pode levar às orientações erradas, interpretações equivocadas e diversos outros problemas de comunicação. Além de todos estes benefícios que se tem em relação à habilidade de escrita, você vai notar que sua articulação verbal também melhorará consideravelmente e o pouco que você dizer vai reverberar de forma muito mais abrangente. Este tema se tornou muito relevante para ser abordado neste livro, pois através da construção de uma boa escrita ao longo de todos estes anos, pude realizar um dos meus sonhos de redigir um livro que ajudasse as pessoas a ser um profissional melhor. Sem todo este conhecimento, é muito provável que este sonho seria apenas mais um daqueles que a gente tem e guardamos na gaveta dos nossos pensamentos mais íntimos. Um dos aspectos mais interessantes de uma boa escrita é como ela é capaz de transmitir uma mensagem. Redatores mais experientes e até mesmo aquelas pessoas que têm a sensibilidade mais aflorada podem, através de um contexto e palavras certas, tocar uma pessoa e até mesmo fazê-la chorar, por exemplo. Esta capacidade é tão extraordinária que, através da leitura de um bom livro, escrito por uma pessoa com esta habilidade, pode te transportar para um mundo novo e despertar em você o sentimento de estar fazendo parte da história que está sendo contada. Com a popularização da internet, das redes sociais e aplicativos de mensagens, a literatura teve impacto significativo, pois a conversa instantânea, em alguns momentos, pode deixar de lado as boas práticas gramaticais e tornar uma verdade erros desapercebidos, que são corrigidos automaticamente pelos corretores ortográficos dos softwares. Algumas práticas gramaticais que funcionam muito bem no ambiente corporativo quando escrever um e-mail. 1. Ao escrever um e-mail importante, busque um lugar tranquilo e só faça quando ler e reler algumas vezes. Este exercício te ajudará a redigir mensagens mais assertivas. 2. Muita atenção aos erros de português, portanto, sempre passe um corretor ortográfico no texto para se prevenir de alguns erros simples. 3. Seja objetivo, mas não deixe de colocar na mensagem aspectos importantes para que a mensagem seja entendida na íntegra. Duplas interpretações podem te trazer problemas. 4. Nunca escreva um e-mail com raiva ou sem conhecer todo o contexto da situação. E-mails escritos por impulso não tenha dúvida que vão te trazer problemas sensíveis. 5. Não use abreviações no seu texto ou gírias, mas depende da sua área de atuação. Fintechs e startups têm seu vocabulário próprio, mas na sua maioria, esta prática não deve ser seguida. 6. Use e abuse do rascunho. Escreva a mensagem e deixe ela lá. Volte, releia, parece besteira, mas às vezes você vai mudar 80% da mensagem nesta checagem. A escrita pode ser um grande aliado no momento de argumentar algo, passar uma mensagem e ajudar a contextualizar uma situação. Não é só no ambiente corporativo que uma boa escrita pode te ajudar. Em redações de vestibulares, esta é uma técnica essencial para que você pontue bem nas provas. Eu sou da época que fazíamos o famigerado curso de datilografia em máquinas de escrever. Apesar de ser bem ultrapassado, a técnica de digitação pode te ajudar muito a redigir textos com rapidez e sem erros. Para finalizar, o que você mais deve fazer para aperfeiçoar esta habilidade é treinar muito. Logo nos primeiros meses, com certeza, você notará muita diferença. Pratique. Capítulo 9. O Excel aparecerá na sua vida em algum momento.
Abre aspas, para ganhar conhecimento adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Fecha aspas, Lao Tse. Lembro-me bem que, assim como a maioria das pessoas, eu tinha contato com a ferramenta Excel apenas nos cursos básicos de informática, o famoso pacote Office. Através do meu trabalho em Supply Plane, precisei me aprofundar na ferramenta da Microsoft para aprimorar meus conhecimentos. O Excel permite a possibilidade de otimizar diversos processos automaticamente e tornar seu dia a dia muito mais prático. Todavia, conhecer os detalhes da ferramenta te ajudará muito na sua vida profissional e até pessoal. Um dos pontos mais relevantes que posso colocar sobre as planilhas de Excel é que o pilar principal é você ter muito bem estruturado o que de fato você precisará para construir a planilha. De nada adianta conhecer todas as fórmulas, recursos avançados e construir uma planilha completamente desconectada com seus objetivos. O ideal é que você construa um esqueleto e crie etapas necessárias para chegar no padrão de planilha que deseja. Esta etapa te poupará umas boas horas. Caso esteja fazendo algum upgrade de uma planilha já existente, busque realizar as mudanças por etapas e estipule um prazo para testes e rodando em simultâneo a planilha antiga. Esta prática evitará que perca dados ou tenha prejuízos operacionais. Um dos pontos que devem ser considerados dizem respeito a versões e compatibilidade, pois às vezes você pode criar uma planilha fantástica em uma versão do Excel bem atual e quando abre o mesmo arquivo em uma versão anterior, haverá conflitos e perda de funcionalidades em alguns casos. Entenda também que a utilização de muitas cores, recursos, links externos, fórmulas complexas podem deixar o arquivo muito grande e exigir do computador um processamento muito intenso. Se pudesse resumir a construção de planilhas no Excel, posso falar que a palavra seria teste. A melhor forma de conseguir ter êxito é testar, buscar novas fórmulas mais simples e que façam a mesma coisa. Uma das vantagens do Excel é a versatilidade. Este é um programa bem democrático, pode ser utilizado em diversas áreas com diferentes fins, pela sua capacidade de englobar uma gama muito grande de fórmulas. Ter um conhecimento mais profundo do Excel vai ser um diferencial muito relevante no seu currículo. Como mencionei anteriormente, as empresas hoje buscam esta qualidade nos profissionais. Até mesmo aquelas que rodam sistemas ERPs complexos têm alguma planilha para gerir alguma coisa. A maioria dos ERPs e sistemas de gestão do mercado tem a funcionalidade de exportar os relatórios em Excel e você posteriormente trabalhar os dados baixados. Se você possui o mínimo de domínio da ferramenta, já conseguirá tratar estes dados de uma forma mais profissional. Pelas características do software, dificilmente haverá um outro semelhante que supra as necessidades atuais das empresas. Portanto, uma vez treinada a habilidade, a sequência é somente a manutenção do aprendizado. Uma das grandes vantagens do Excel é a possibilidade de fazer análises, gráficos, tabelas dinâmicas e diversos outros recursos que melhoram demais a integração, a visualização dos dados. A integração com diversas plataformas é o diferencial do Excel. Com as novas versões do software, é possível editar uma planilha no desktop, continuar no smartphone e finalizar no tablet, sem perdas de dados. Esta mobilidade é essencial nos dias atuais. O fato de você ser uma referência no Excel dentro de uma organização pode te render promoções, reconhecimento e diversos outros benefícios, pois através da ferramenta você pode propor melhorias em processos já existentes, otimização de planilhas atuais e padronização de processos. Com a grande demanda de aulas online, você consegue encontrar cursos de Excel avançado por um preço acessível, onde aprenderá a fazer planilhas mais complexas e dinâmicas. Vale muito o investimento. A ideia de trazer esta ferramenta no livro é para você entender que é muito benéfico se aprofundar no tema. E caso deseje seguir este caminho, recomendo fazer um curso com mais detalhes, de preferência os que oferecem experiências práticas com a utilização de modelos de planilhas e afins. Capítulo 10. A inteligência emocional é a habilidade do futuro. Abre aspas, crescimento profissional é a soma da disciplina com inteligência emocional, fecha aspas, Nélio Vanderlei. Este tema, falado em todos os âmbitos da sociedade e em alguns momentos pode até ser denominado como clichê, mas nunca foi tão enfatizado como estamos presenciando hoje. A pandemia veio de forma avassaladora e sem distinção de raça, cor, poder aquisitivo e credo. Afinal, a doença não escolhe quem vai ficar em estado grave ou não. Fomos privados da liberdade de viajar, estar com a família. Muitos perderam seus empregos e fecharam empresas centenárias. Mas por que coloco todo este contexto à mesa? Justamente pelo fato da inteligência emocional ser uma habilidade essencial nos dias de hoje, é que entendi como relevante mencioná-la neste livro. A pandemia disseminou muito este tema, pois fomos expostos às nossas maiores emoções, medos, angústia, ansiedade e a forma como você se comporta neste cenário é que vai fazer toda a diferença. Na literatura atual, muitas classificam que a inteligência emocional tem grandes 5 pilares. Vou comentar alguns deles até para contextualizar. A relação interpessoal é muito importante. Precisamos estar bem uns com os outros. É necessário conhecer as pessoas e interagir com elas como elas são. O vínculo relacional é uma corrente forte que nos ajuda a superar dificuldades e ajudar quem mais precisa. Isso com muito aprendizado uns com os outros. Praticar a empatia. A
Apenas quem tem a habilidade de se colocar no lugar do outro pode proporcionar esta sinergia fantástica entre duas pessoas. Esta mudança de posição vai te dar uma visão 360 do relacionamento com o outro. Ajudará você a respeitar as opiniões, modificar seu ponto de vista, compartilhar e viver de forma plena. Ser uma pessoa automotivada. A motivação é uma característica interessante daquelas pessoas que alcançam o sucesso pessoal e profissional. Através desta prática, você sempre estará enxergando as situações de forma positiva. Uma frase clichê, abre aspas, ver o copo cheio e o copo vazio, fecha aspas. Este ímpeto precisa vir de dentro, de um propósito maior, pois os benefícios financeiros, prêmios e elogios são importantes, mas passam rápido e a motivação que vem da sua essência permanecerá eterna. Diante de tantas situações que passamos atualmente, o controle das emoções talvez seja a mais desafiadora. Somos bombardeados com notícias ruins, passamos por atribulações, mistos de sentimentos e relacionamentos, e é nesta hora que precisamos nos reinventar. Não podemos nos deixar levar pelo sentimento e tratar um colega de trabalho mal simplesmente porque o seu dia não foi muito bom. Tomar decisões baseadas em momentos complicados que nada vão te ajudar a acertar. É preciso respirar fundo e saber que você está no controle. É preciso conhecer suas próprias emoções. Antes de sair conhecendo as emoções dos outros, é preciso conhecer a si mesmo. Afinal, se você sabe que reage de uma determinada forma quando está triste, não deve tomar decisões importantes agora. Se você conhecer as suas fraquezas, elas se tornam oportunidades de conhecer o novo, de tomar melhores decisões e não sofrer por antecedência por uma coisa que nem aconteceu. Precisamos nos desvencilhar destas amarras sentimentais e colocar para fora o que realmente somos. Viveremos com certeza muito mais leves e produtivos. Destaco que a inteligência emocional é uma das principais habilidades do futuro, pois a cada dia mais seremos provados diante do estresse, multitarefas, sentimentos às vezes não tão bons de sentir, e nesta hora que temos que demonstrar força para encará-los com inteligência. Capítulo 11. Se comunicar bem é essencial. Como o próprio nome já diz, a comunicação é uma das principais ferramentas do profissional moderno, vai te ajudar a crescer em todos os sentidos. Um profissional que se comunica bem consegue ter mais articulações com sua equipe, com seus clientes, fornecedores, e esta habilidade é uma das mais valorizadas no mercado. Imagine um líder com todas as qualidades possíveis no ambiente de trabalho, que apesar disso tem uma comunicação muito falha. Eu considero uma comunicação ineficaz quando o líder não consegue ter uma boa sinergia com sua equipe por falta de diálogo, não explica com clareza o que deseja com determinada tarefa ou simplesmente se omite ficando calado só acompanhando os problemas passarem. O seu marketing pessoal também é muito afetado pela falta de comunicação. Há diversos profissionais que são muito talentosos, mas não sabem valorizar seus pontos fortes. Não digo que você vai precisar falar a todos os cantos do mundo o quanto você é bom, mas saber valorizar e divulgar seu trabalho na medida certa pode ser essencial. Por incrível que pareça, ouvir é uma das partes mais interessantes da boa comunicação, pois quando falamos disso, logo imaginamos o ato de falar, se impor, e na verdade saber ser um bom ouvinte vai te levar a conhecer melhor os problemas, as pessoas e transmitir melhor sua mensagem. Uma prática que funciona muito bem ao conversar com uma pessoa é o famoso olho no olho. Como diz a sabedoria popular, os olhos são o espelho da alma. Um olhar sincero para outra pessoa pode mudar os rumos de uma conversa, seja ela difícil ou não. Quando falamos de comunicação, não fala apenas da verbal, mas a corporal também é muito importante, pois o nosso corpo fala. E às vezes o que dizemos com os olhos podem não corresponder em relação ao que o seu corpo está dizendo naquele momento. Para as pessoas que são mais tímidas, não é preciso uma mudança radical na sua postura. O que importa são os primeiros passos. As primeiras conversas verdadeiramente genuínas já serão avanços significativos nesta área. Sempre que estiver conversando com alguém, o ideal é ter o foco total no que ela está falando. É muito desagradável quando você está falando com alguém e esta pessoa está falando ao celular ou fazendo alguma outra atividade. Tente se policiar para que isso não aconteça, pode ser desconfortável para ambos. Também falando no contexto de uma boa conversa, não é indicado interromper a outra pessoa quando ela estiver falando. Isso quebra a fluidez da conversa, tendo em vista que a pessoa pode ter seu raciocínio interrompido, prejudicando e muito o andamento da conversa. Respeitar as opiniões também é essencial para um diálogo de valor. Isso porque cada um tem um ponto de vista sobre determinado assunto e ambos devem ter maturidade suficiente para manter este respeito. Abre aspas, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Fecha aspas, Peter Drucker. Capítulo 12. Conheça alguma ferramenta de apresentação.
Abre aspas, nossas atitudes e nossas obras são nossos melhores cartões de apresentação. Fecha aspas, Helder Sena de Souza. Ao longo da minha carreira, fui percebendo que de nada adianta um projeto fabuloso se você não consegue transmitir a sua ideia em uma boa apresentação. Baseado na minha formação de publicidade e propaganda, posso dizer que esta etapa é primordial se você deseja encantar o seu público. Pode notar, quando você está assistindo a uma palestra, vendo uma aula, quando algum colega de trabalho apresenta uma ideia na empresa, a gente sempre tende a fazer uma comparação da apresentação com a qualidade do projeto em si. É por este motivo e por muitos outros que você deve aprimorar sua habilidade de se apresentar, conhecer as ferramentas ideais para quando você for acionado, dar conta do recado. Este processo passa por muitas frentes de trabalho. Antes de mais nada, você precisa ter um olhar de designer na sua apresentação. Mas não precisa ser aquele expert na área, mas ter o mínimo de discernimento do que é bonito ou cafona. Antes, porém, de se aprofundarmos demais, um dos pilares principais de uma boa apresentação é conhecer o contexto e o conteúdo. Se você está realizando a tarefa para outra pessoa, é importante entender bem o briefing do que será tratado. Esta etapa é importante, pois é através dela que todos os próximos passos serão dados. O conteúdo norteará você na pesquisa de imagens, palavras-chave e até o design que será utilizado. Pouca gente chega a pensar nisso, mas conhecer o público é fundamental para ter sucesso na confecção de uma boa apresentação. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação para jovens que ainda nem completaram o primeiro grau. Pesquisa aquele conteúdo bem denso retirado de cases estrangeiros, usa palavras difíceis e autores desconhecidos. Certamente você vai conseguir uma plateia bem sonolenta. O design também é um dos pilares importantes de uma apresentação, pois vamos combinar, você está assistindo a uma palestra e surgem aqueles slides com fundo roxo e letras vermelhas, com uma imagem de tons vermelhos. O que você menos vai prestar atenção é no palestrante. A preparação é vital para conseguir êxito, é preciso se atentar em todos os detalhes que possam arruinar a sua apresentação. Imagine você mostrando o seu trabalho para uma plateia ávida por informações. Você declama que tem um vídeo sensacional para compartilhar, clica no link da apresentação e nada acontece. Algum tempo depois, você percebe que acabou esquecendo de levar os arquivos de vídeo junto no laptop. A compatibilidade de arquivos é um ponto a se levar em consideração na hora de criar o seu arquivo. Busque salvar em um formato mais comum a computadores antigos, afinal, você nunca sabe os imprevistos que podem ocorrer alguns minutos antes. Uma dica bacana é ter uma cópia na nuvem que pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Serviços como Google Drive, iCloud ou OneDrive pode ser sua salvação. Atenção ao peso do arquivo. Eu sei que temos a tendência de colocar imagens em alta resolução, uma variedade infinita de fotos e no final o arquivo fica tão pesado que trava em computadores mais antigos. Opte sempre por compactar as imagens equilibrando a qualidade. Tenha cuidado com os direitos autorais. É comum em apresentações colocarem trechos de filmes, obras de outros autores, imagens de personagens e muitos outros elementos. Prefira imagens royalty-free, que são livres de direitos autorais. Esta prática vai te livrar de uma boa dor de cabeça. Por falar em bancos de imagens, há na internet também modelos editáveis das principais ferramentas de apresentação. É só editar seu texto, suas imagens e com certeza poupará muito do seu tempo. Pode parecer banal, mas sempre teste antes a apresentação no computador que vai usar. Você vai se surpreender com tantos cabos. Conexões podem ser incompatíveis. Caso esteja trabalhando com várias versões do arquivo antes de escolher a versão final, opte sempre por salvar a versão com um número. Assim você não corre o risco de levar o arquivo errado. O formato de apresentação depende muito da contextualização, mas geralmente é indicado o famoso começo, meio e fim, até para que os assuntos não fiquem desconexos. E falando de conteúdo, evite ao máximo poluir demais os slides com textos intermináveis. Provavelmente ninguém vai ler. E pode te atrapalhar caso alguém faça uma pergunta específica. Use sempre o formato de tópicos com palavras-chave. Optar pelo simples e nítido sempre será a melhor opção. Um ponto a ressaltar também é a relação à arte dos slides. Evite ter uma linha de design, mudar no meio e finalizar com cores e fundos totalmente fora do contexto. Esta falta de equidade vai prejudicar a forma como as pessoas entendem a mensagem que você quer passar. Os softwares mais indicados para fazer apresentações. PowerPoint. Bem conhecido entre os brasileiros, é muito popular entre as empresas, e este fato já garante um passo à frente no quesito compatibilidade de versões, pacote Office e afins. Keynote. Usuários do ecossistema da Apple certamente conhecem o poder do Keynote. É bem semelhante ao programa da Microsoft, mas com linhas mais minimalistas e ferramentas que se integram muito bem com o iOS. Prezi.com. Há pouco tempo conheci esta plataforma, ela tem a versão paga mais completa. É possível integrar conteúdos, compartilhar, salvar em vários formatos e deixar tudo na nuvem. Ela vem sendo muito utilizada por alguns professores que lecionam no ambiente virtual. Google Slides. Joga a primeira pedra quem não tem ou nunca usou algum serviço do Google. E o Google Slides é apenas mais um entre todos os produtos da gigante. Ela é uma ferramenta poderosa quando integrada aos demais serviços. Opção gratuita muito interessante pelo que oferece. Independente da linha de apresentação que você vai seguir,
ou a ferramenta que vai utilizar, invista um tempo precioso na preparação e execução do seu arquivo. Isso vai te projetar a um outro patamar quando quiser vender alguma ideia. Abre aspas, títulos são importantes, eu os tenho antes de ter livros que pertençam a eles. Fecha aspas. John Irving, capítulo 13. O LinkedIn é o seu currículo online. Quando se pensa em currículo, aqueles papéis impressos que são distribuídos diariamente em milhões de empresas de todo o país logo vem à nossa mente. Esta prática está ficando cada vez mais obsoleta atualmente. A pandemia acelerou ainda mais este processo, afinal, muitas empresas optaram pelo home office e a seleção dos candidatos acaba sendo virtual. Fiz todo este embasamento para ponderar que o LinkedIn é sem dúvida uma das melhores ferramentas que você tem hoje à sua disposição para construir sua marca pessoal. Quando eu conheci a rede, confesso que eu não dava muito valor para ela. A febre do Facebook e Instagram dominava o mundo digital e não havia muita gente por lá. Comecei um pouco tímido, postando uma coisa aqui, outra ali, e logo comecei a gostar muito e interagir com gente do mundo inteiro e aprendendo muito com a plataforma. Trazendo a alusão ao título deste capítulo, podemos fazer uma metáfora do LinkedIn como sendo seu currículo online vivo, onde a cada dia você interage, comenta, aprende, compartilha e ganha experiência. Estima-se hoje que o LinkedIn tem aproximadamente 675 milhões de membros. É muita gente de diferentes áreas interagindo entre si, uma vasta oportunidade de networking e de negócios. O que mais gosto no LinkedIn é a diversidade de formatos de mídia possíveis, como lives, stories, posts, artigos e muitas outras ferramentas que permitem a diversidade de conteúdo. Diferentes de outras redes sociais, percebo que no LinkedIn, se você construir um conteúdo de qualidade, ele acaba reverberando por muito tempo, diferente de um Instagram, por exemplo, que a intensidade de criação de conteúdo precisa ser forte para conseguir um alcance legal. Nestes anos na plataforma, notei muitas pessoas saindo do zero e se tornando grandes ícones nas suas áreas, apenas postando conteúdos relevantes na plataforma. Isso traz uma autoridade sem precedentes para qualquer pessoa. Mas não basta simplesmente fazer um perfil com uma descrição básica e sair adicionando todo mundo que encontrar. É necessário seguir alguns conselhos para que você consiga prosperar e colher os frutos. Número 1. Atenção na escolha da foto. Lembre-se, apesar do LinkedIn ter se modernizado muito atualmente, é preciso escolher fotos bem produzidas para o seu perfil. Não estou dizendo que é necessário contratar um fotógrafo profissional. O que digo é que não fica legal colocar no perfil aquela foto da praia ou bebendo com os amigos. Opte por fotos mais profissionais que tragam autoridade à sua imagem, até mesmo para que você atraia um bom network. Afinal, quem sabe o seu futuro chefe esteja navegando pela rede ao se deparar com seu perfil. 2. Preencha todas as informações corretamente. Nesta rede social, há alguns elementos de gamificação interessantes, como o perfil campeão. Ele nada mais é do que um perfil com todas as informações completas. Assim, nos motores de buscas da plataforma, o seu estará sempre nos primeiros resultados. 3. Adicione pessoas relevantes em relação ao seu objetivo na plataforma. Como mencionei anteriormente, não saia adicionando todos os convites que recebe e nem mande convites para todos. É melhor você ter poucos contatos de qualidade do que milhares que nada têm a ver com seu objetivo. É uma questão de avaliar quem gostaria de ter contato na plataforma. 4. Torne seu perfil atrativo. Como toda vitrine de loja, o seu perfil deve ser atrativo, pois quando as pessoas estiverem rolando o feed, ela tem alguns segundos para gravar a mensagem que você quer passar. Por isso que dei a dica da foto da descrição do seu perfil. Coloque um banner de capa com um conteúdo alinhado com sua comunicação e com resolução alta. 5. Seja criativo na descrição das suas habilidades, mas não exagere. Naturalmente, como algumas pessoas fazem em seus currículos, em alguns momentos deixamos nos levar por inflar nossas aptidões técnicas, o que acaba gerando um monte de informações às vezes vazias que nada contribui com a sua comunicação. Coloque os cursos e formações acadêmicas que de fato quer ser reconhecido. 6. Monte uma boa estratégia de conteúdo. A arte de criação de conteúdo requer uma boa pesquisa, exercícios de pensamento crítico e uma estratégia para levar a mensagem que gostaria para o seu público. A plataforma é bem democrática nas postagens, todavia ficar colocando na rede situações embaraçosas, fotos comprometedoras, além de prejudicar seu perfil, não te trará benefício nenhum. 7. Seja participativo e compartilhe conteúdos relevantes da sua rede. Como todo bom networking, quem não gosta de ver o seu conteúdo sendo reverberado na rede através de comentários, compartilhamentos, opiniões? A rede é um compartilhamento de ideias, informações e experiências. A sua atitude de interagir com o conteúdo dos outros pode te trazer muitos frutos. 8. Não tenha vergonha de pedir recomendações. Uma ferramenta muito bacana do LinkedIn é poder pedir recomendações aos membros da sua rede e concedê-las. Esta prática vai te trazer muita autoridade e relevância, pois se trata de uma prova social aos outros usuários. Muitos perguntam qual a diferença do LinkedIn Premium e o gratuito. Na verdade, o mais importante é você saber qual o seu maior objetivo na rede. O plano gratuito considero que já é bem completo, pois consegue te proporcionar o essencial da ferramenta, o que atende bem para a maioria das pessoas.
Em relação ao plano Premium, ele é uma experiência para usuários que buscam o máximo da plataforma. Dependendo do plano que escolher, você pode entrar em contato diretamente com um contato mesmo que não esteja entre sua lista. É possível também ter dados estatísticos de empresas, contratações, perfil dos colaboradores e muitas outras ferramentas que são muito importantes para uma experiência mais profunda. Capítulo 14. Alguns livros podem mudar a sua vida. Independente se estamos falando de soft skills ou hard skills, uma coisa é certa, ler é uma das melhores formas de adquirir estas competências. Isso porque a leitura abre um mundo de possibilidades em diferentes áreas do conhecimento e resta a você aproveitar uma boa leitura. O exercício da leitura vai te proporcionar um momento relaxante de aprendizado ao mesmo tempo. Todavia, a escolha de um bom livro não é tarefa fácil, pois existem milhares de títulos disponíveis no mercado, além de plataformas de leitura que podem dificultar a sua tarefa. A Amazon, na minha opinião, é uma das melhores lojas para se adquirir um livro, isso pela infinidade de títulos e pelo excelente custo-benefício, ainda mais se você tiver um Kindle. Particularmente, gosto muito desse gadget, pois ele permite que você carregue milhares de livros em um único aparelho. Além de toda esta praticidade, a bateria dura muito e provavelmente não vai te deixar na mão quando estiver concentrado em suas leituras. Pagando por uma assinatura mensal, você terá disponível o Kindle Unlimited. Basicamente, você tem livros disponíveis para uma espécie de aluguel. Compensa muito, ainda mais quando aparecem algumas promoções como 3 meses de assinatura por R$ 1,99. São títulos de excelente qualidade por um preço bacana. O hábito da leitura pode ser árduo para algumas pessoas, portanto, é necessário requisitar algumas ferramentas para ajudá-la a manter este hábito vivo. Um aplicativo muito interessante que utilizo é o Scoob. É uma espécie de rede social de leitores, com gamificação, comunidade, indicação de livros, campeonatos de leitores, estímulo a cumprimento de metas e diversas outras formas de te engajar na leitura. Vale muito a pena. Um aplicativo que descobri há muito pouco tempo é o Skillo, que funciona da seguinte forma: se você tem um plano com uma operadora de telefonia, de TV a cabo e diversos outros serviços, se cadastre no site e todo mês você ganha um livro que seja o formato de e-book ou audiobook. Compensam muito, afinal é grátis e a qualidade dos livros são muito boas. E por falar em audiobook, indico o aplicativo YouBook. Ele também tem parcerias com grandes empresas que podem até deixar a assinatura free para você. Basta fazer uma breve pesquisa, destaco nessa plataforma a ótima qualidade de obras disponíveis. Agora, se deseja uma experiência de obras independentes, visite o site Wattpad. É uma plataforma onde leitores independentes publicam seus livros e recebem comentários, compartilhamentos e críticas de outros leitores. Uma mão na roda para conhecer obras exclusivas e que podem até virar best-sellers. Para cada estilo de leitor, uma forma diferente de leitura. Por isso, indico a plataforma Medium também. É uma espécie de microblog onde escritores famosos ou não escrevem resenhas, séries, poesias e diversos outros segmentos. Comentei deste site, pois é uma leitura rápida, fluida e você pode ler em qualquer lugar. Um lance bacana é que quando você escolhe um texto para leitura, é mostrado a você o tempo médio para finalizá-lo. Isso pode ajudar e muito a cronometrar os melhores artigos ou séries para ler. Mas se você é daquele que não abre mão do livro físico, há diversas lojas na qual poderá comprar livros seminovos, fazer troca de livros e assim economizar uma graninha. São chamados sebos online. Neste segmento, as mais famosas são a Estante Virtual e a Livro a Livro. É só se cadastrar. A seguir vou indicar alguns livros que mudaram meu mindset. 1. Problemas? Oba! A resolução para você vencer no mundo dos negócios. Autor Roberto Shinyashiki. Este livro me ensinou a enxergar os problemas como grandes oportunidades de aprendizado. Você aprenderá técnicas para enxergar uma forma de tirar proveito dos problemas que precisa resolver no seu dia a dia e crescer com eles. 2. Como organizar sua vida financeira. Autor Gustavo Cerbasi. Excelente escolha para se aprofundar no mundo das finanças. Acompanhe as obras do Gustavo faz alguns anos e a forma didática como ele aborda os temas ajuda muito no entendimento de conceitos mais complexos. 3. Me Poupe. 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Escrito pela musa das finanças Natália Arcuri, o livro é uma leitura leve, divertida e, ao mesmo tempo, com conceitos sólidos para você encontrar o caminho da riqueza, como ela mesma diz. Este livro pode ser lido rapidamente pela forma como ele é escrito, objetivo e conciso. 4. O poder do hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Autor Charles Duhigg. Este livro é leitura obrigatória para quem quer tornar alguma atividade um hábito. São abordadas técnicas para você conseguir seguir uma meta de forma linear e torná-la um hábito benéfico para você. 5. Inclusifique. Como a inclusão e a diversidade podem trazer mais inovação à sua empresa. Autora Stephanie K. Johnson. A ideia central do livro é mostrar que a diversidade nas empresas deve ser o fator-chave para montar times de sucesso.
A autora apresenta casos reais, técnicas e métodos para diversificar os colaboradores na sua organização. 6. 10 leituras essenciais. Harvard Business Review. Esta é uma série fantástica de livros que compreende diversas áreas do conhecimento, como gerenciando vendas, desafios de liderança, desafios da gestão, inteligência emocional, gerenciando a si mesmo, gerenciando pessoas, lições de estratégia para novos gerentes. O conteúdo é de extrema qualidade, como são livros fáceis de ler, ajudarão muito no seu dia a dia. 7. Lições de um empresário rebelde. Autor: Yvon Chouinard. Um livro não muito divulgado, mas que conta a história de um empresário que migrou do mercado de ferramentas para alpinistas e entrou no cenário de sustentabilidade, criando a loja pioneira em moda neste segmento no mundo, a marca Patagônia. Vale muito a pena conhecer a história dele. 8. Steve Jobs, a biografia. Autor: Walter Isaacson. Quem curte tecnologia, esta é uma leitura obrigatória. Conta a história de Steve Jobs, um dos maiores líderes do cenário tecnológico, o criador da Apple. Uma história intrigante com diversos fatos da trajetória deste ícone. Bom, a minha intenção neste capítulo é despertar o gostinho da leitura para vocês buscarem mais conhecimento. Afinal, um bom livro vale mais que muitos cursos por aí. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Carlos Drummond de Andrade. Capítulo 15. Os melhores cursos que fiz ao longo destes anos. Estudar sempre foi para mim uma paixão e por isso já tive a oportunidade de fazer diversos cursos em diferentes áreas. Esta exposição a métodos de aprendizagem, modelos educacionais me ajudaram a absorver o melhor dos cursos que já fiz. Você precisa ter em mente o seu objetivo principal pelo qual está querendo fazer um determinado curso. Abre parênteses, pós, fecha parênteses, graduação, faculdade e outras formações que podem acelerar sua carreira. Quando vou escolher uma nova formação, tento considerar a notoriedade da instituição, como os outros alunos a avaliam, a grade curricular se está de acordo com o que você deseja aprender e diversos outros detalhes. É interessante também avaliar o custo-benefício, pois se você optar por fazer de forma remota, considere em qual plataforma o curso está hospedado. Digo isso pois dependendo da plataforma que será hospedada, a experiência pode não ser muito legal. Travamentos, falta de fluidez, tudo isso pode desmotivar você nesta caminhada. Simpatizo muito de plataformas que possuem também a versão de aplicativo. Assim você tem mobilidade para estudar onde quiser e consegue avançar muito nos estudos sem perceber. É preciso se atentar se o diploma é válido no MEC. Há muitas escolas que não têm um diploma válido, então imagine dedicar um tempo da sua vida em uma instituição e descobre depois que o diploma não vale. Um ponto interessante de avaliar na hora da pesquisa é se as aulas não são muito maçantes. De 2 horas, 1h30, geralmente você perde o foco em períodos muito longos. Uma opção muito boa são as plataformas de cursos rápidos e de qualidade, que geralmente oferecem um ótimo custo-benefício. Por exemplo, a Udemy, a Doméstica, você adquire o curso ou paga a assinatura e aprende uma nova habilidade. A plataforma do Administradores Premium é uma boa pedida para quem precisa se especializar sempre com uma mensalidade muito baixa. Os professores são muito bons e você consegue ter excelentes especializações para turbinar o seu currículo. No quesito cursos mais conceituados e de maiores durações, há escolas muito boas como a FGV. Tive a oportunidade de fazer um curso de liderança e me impressionei com a qualidade de ensino. Atualmente faço uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, escola de extrema qualidade, os profissionais são gabaritados e a plataforma de ensino muito fluida. Possui aplicativo para celular e as aulas geralmente são de curta duração mais objetivas, o que garante que você avance sem perceber entre os módulos. No que compete a valores, isso é muito particular do momento da vida e o que você deseja com o curso que pretende fazer. Às vezes é mais vantajoso pagar um pouco mais e ter um conteúdo de qualidade que possa mudar o patamar do seu conhecimento em um nível mais elevado. Há milhares de cursos por aí, com valores convidativos, mas que com o passar do tempo você nota que o valor agregado é muito baixo pensando em seu crescimento pessoal. Um ponto muito importante para qualquer profissional. Se a grana está curta, não é desculpa para não se aperfeiçoar. Tem muito conteúdo de qualidade na internet que em alguns casos fornece até certificado, é só procurar. O YouTube talvez seja uma das plataformas mais democráticas no que diz respeito a aprender de graça. Há diversos influenciadores que montam cursos inteiros, dicas, workshops, disponíveis para qualquer pessoa com força de vontade com internet em casa. Posso citar alguns canais do YouTube que são muito enriquecedores, como o Me Poupe da Natália Arcuri, abre parênteses, finanças, fecha parênteses. Trilha do Enem, abre parênteses, matérias em geral, fecha parênteses. Portal Administradores, abre parênteses, negócios e desenvolvimento pessoal, fecha parênteses. Minuto da Terra, abre parênteses, ciências e história, fecha parênteses. Enfim, e muitos outros, basta dar uma pesquisada que aparecerão diversos resultados. Como dica final, pesquise muito bem a instituição que deseja estudar. Procure as avaliações de ex-alunos, conheça os professores que vão lecionar, o custo-benefício e entenda se a grade está compatível com o cenário no momento da sua pesquisa. Pois hoje tudo muda muito rápido e você pode estar investindo em um conteúdo já defasado. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a escolher a melhor instituição para você. A pesquisa é tudo. Abre aspas, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, fecha aspas. Benjamin Franklin.
Capítulo 16. Nunca esqueça de manter um bom networking. A cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar à meta se não chegarem todos. Virginia Burden. O networking talvez seja uma das palavras mais usadas no ambiente corporativo. Afinal, através de uma boa rede de relacionamentos, você pode chegar muito mais rápido em vários momentos e objetivos da sua vida. A sua rede de contatos pode potencializar muito em seus projetos, pois conhecendo a pessoa certa, você seguramente vai ganhar muito tempo no que se propõe a fazer. Cultivar uma boa rede de relacionamentos não é uma tarefa fácil, nem mesmo rápida. Ela requer muitos anos de acompanhamento e deve sempre ser reavivada. Vou explicar por quê. Todos nós um dia precisamos de alguém para alguma coisa, seja no trabalho, em casa, com a família, e a diferença é o quão próximo desta pessoa você está quando as situações aparecem. O que eu quero dizer com isso é que se você mantém uma boa relação com alguém em qualquer circunstância, nas dificuldades, quando está empregado, quando está desempregado, pode ter certeza que este cultivo vai te render excelentes frutos. Não é que você vai ficar todos os dias dando bom dia para aquela pessoa que você nem conhece direito e ficar puxando papo só por interesse. Esta relação precisa ser genuína para todos. As pessoas conseguem identificar isso. Se você nunca falou com a pessoa e do nada aparece puxando papo e logo com um pedido embutido, não vai pegar bem para você. O ideal é que você mantenha um relacionamento duradouro com seus contatos, mesmo que elas mudem de empresa, de cidade ou até de país. Ela pode te indicar para uma vaga de emprego, te indicar para um projeto ou simplesmente nascer uma amizade sincera. O formato de ajuda mútua ajuda muito neste fortalecimento. Pode ter certeza que quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, normalmente isso é retribuído no futuro e assim a relação será benéfica para todos. Atualmente temos diversas ferramentas para ajudar neste cultivo, como o LinkedIn, que mencionei em capítulos anteriores. Esta rede social é excelente para manter contato com profissionais do mundo inteiro, mas não se limite a ficar criando conexões de forma desenfreada. Busque conectar com a pessoa, curta posts dela que sejam relevantes para você. Comente, compartilhe e toda esta interação fortalecerá não só a imagem dela quanto a sua. Quando você fica relevante na rede, o seu nome vai ser lembrado por aquela pessoa que você sempre está prestigiando o seu conteúdo. Já vi diversos casos como este. E não precisa ser algo tão formal. Por exemplo, no aniversário desta pessoa, parabenize de forma personalizada, na qual ela tenha certeza que foi feito com exclusividade por você. Celebre as conquistas dos membros da sua rede e genuinamente parabenize e torça para o sucesso dela. Esta boa energia vai revigorar seu networking. Se você tem mais afinidade com o contato por anos de convivência anteriores, se aprofunde mais na conversa, perguntando como estão seus projetos, seu novo trabalho, se está gostando e naturalmente o diálogo flui. Em uma dessas conversas podem surgir oportunidades únicas, então vale muito estar atento às melhores e seguir. Um ambiente interessante para fazer network são em feiras e eventos. Eu sei que devido à pandemia estas atividades estão restritas, mas os encontros virtuais estão com tudo. O fato de ser online pode prejudicar em alguns aspectos do convívio, da proximidade, mas abre também muitas portas para você conhecer pessoas do mundo inteiro. Se você estuda, uma fonte de oportunidades serão seus professores. Eles podem te indicar para vagas de emprego e oportunidades de jobs, tendo em vista que possuem seu histórico como aluno e autoridade para esta indicação. Atualmente, em algumas empresas, há a possibilidade de projetos integrados em diferentes equipes. Esta modalidade também pode oferecer a você a possibilidade de conhecer melhor pessoas que às vezes trabalham do seu lado e ambos não se conhecem a fundo. Além das diversas dicas que mencionei aqui, o importante também é saber fazer o seu branding pessoal. De nada adianta ter diversos contatos em sua rede se eles não conhecerem suas habilidades. Conhecimentos, hobbies é como uma vitrine bem arrumada em uma loja que desperta nas pessoas o desejo de conhecer mais sobre você. Mencionei diversas vezes que o networking pode conseguir te ajudar para conseguir um emprego ou participar de um projeto interessante. Mas há também a possibilidade de aprender com profissionais relevantes sem precisar contratar uma mentoria, por exemplo. Se você tem um amigo influente com grande conhecimento na área, dificilmente ele vai te negar ajuda em alguma dificuldade que está enfrentando. No fim das contas, vai ser até gratificante para ele. Capítulo 17. A criatividade é bem-vinda na sua carreira. Abre aspas, a criatividade é o lugar onde ninguém jamais esteve. Você tem que deixar a cidade de seu conforto e ir para o deserto de sua intuição. O que você vai descobrir vai ser maravilhoso. O que você vai descobrir é você mesmo. Fecha aspas. Alan Alda. O mercado de trabalho vem evoluindo muito ao longo dos anos. Um profissional completo antigamente era bem menos exigido do que nos dias atuais, principalmente pela concorrência acirrada que enfrentamos hoje. Quando se fala de criatividade, já nos remete a criações de campanhas publicitárias, revistas, obras de artes e muitos outros vieses que dominam esta área do conhecimento. Porém, ser criativo se tornou um diferencial importante nas organizações que buscam inovação de maneira simples e com menos custo. E incentivar a criatividade pode ser um divisor de águas para a empresa. Esse despertar criativo deve ser uniforme em todos os âmbitos da organização, independente se estamos falando de um recém-chegado até um colaborador com muito mais anos de empresa. Quando implantado na empresa esta prática,
Este flow criativo é disseminado e a maioria quer fazer parte a fim de exercer o melhor de cada um. Em pleno século XXI, ainda temos empresas tradicionalistas que torcem o nariz para a criatividade, muitas vezes por receio de experimentar algo novo e não permitir que os colaboradores errem. Sim, para ser criativo é preciso errar muito. O processo de criação não está relacionado somente a criar uma peça de design ou pintar uma obra de arte. Você muitas vezes exerce a criatividade na sua casa, na sua empresa, na rua e nem sequer se dá conta disso. Você certamente já ouviu o bordão, abre aspas, o brasileiro precisa ser estudado, fecha aspas. Isso porque apesar de estarmos em um país em que a desigualdade social é extrema em alguns casos, sempre damos um jeitinho para resolver uma situação. Quantas histórias já ouvimos de empresários que saíram do nada para se tornarem referências na sua área de atuação? Não tenha dúvida que muitos deles foram criativos para se moverem de um cenário ruim e de escassez para o de abundância. Vamos pensar em uma resolução de um problema complexo. Quando não se é criativo, pode prestar atenção. Sempre vamos propor resoluções tradicionais e mesmo que já se mostraram ineficazes. A criatividade, por sua vez, pensa fora da caixa, fazendo conexões com o novo e mudando o rumo das resoluções dos problemas. Se conectar com o novo pode ser uma tarefa estimulante. Aprender sobre criatividade é abrir as portas para o desconhecido e gerar insights sensacionais para a sua vida profissional e pessoal. É o famoso e ultrapassado, abre aspas, eureka, fecha aspas, que foi muito utilizado quando se tinha uma ideia brilhante ou quando se descobria a resolução para um problema complexo. É muito complicado falar de criatividade sem falarmos de imaginação. Acho que ela é a grande impulsionadora do ócio criativo, pois se você não solta as amarras para deixar a sua mente aberta para as possibilidades infinitas, o processo criativo se torna pobre de soluções. Esse despertar pode ocorrer em diversas frentes do conhecimento, não é algo lógico e uniforme. Entendo que os cursos, o estudo e a literatura podem fazer você entender como desenvolver a sua mente neste sentido, mas creio que a experiência e as conexões é que fazem toda a diferença. Pode não fazer sentido para você algumas coisas que vou falar, mas se você deseja se desenvolver nesta área, tenho certeza que será de grande valia. Algumas práticas que ajudam a desenvolver a criatividade. Jogos de videogame. Como este é um universo sem fronteiras, o ato de jogar te transporta para um mundo totalmente inusitado, onde você nunca vai saber o que pode encontrar. Esta exposição ao diferente vai te ajudar e muito no processo criativo, considerando que no mundo virtual você pode viver experiências praticamente impossíveis em alguns casos. Ler livros diferentes. A leitura é um processo sensacional de descoberta, e quanto mais diverso é o seu repertório de leitura, mais conexões consegue fazer para liberar a sua mente com o objetivo de estruturar todo este processo. Todavia, para melhorar ainda mais esta prática, tente ler algo totalmente diferente do que você está acostumado. Se gosta de livros técnicos, já experimentou ler um romance? Se gosta de ficção, já imaginou ler um livro mais espiritualizado? São muitas as possibilidades. Viajar é tudo. Posso dizer que o ato de viajar é um presente para o seu bem-estar. É o momento que você se desprende da realidade e conhece novas culturas, costumes, conversa com pessoas diferentes e tudo isso favorece o seu repertório criativo. Aprenda uma nova habilidade por hobby. Parece meio estranho falar isso, mas já pensou em aprender uma nova habilidade somente pelo fato de simpatizar com a área? Esta experiência é muito gratificante e digo por mim mesmo. Sempre gostei de escrever e apesar de ter experiência de anos no ambiente corporativo, me aventurei a fazer um curso de escrita criativa e o resultado é esta obra que você está lendo. Deixe a sua mente voar. Você já deve ter tido aquela ideia sensacional quando estava no banheiro tomando aquele banho ou simplesmente não fazendo nada na praia, apenas vendo o mar. Este momento livre do cérebro é quando as conexões estão sendo feitas e do nada um insight chega para você. Tenha uma boa noite de sono. Uma das armas mais poderosas do nosso cérebro é o descanso. E é durante a noite que ele processa todas as informações que você foi exposto durante o dia, as experiências que viveu, e isso é fundamental para as sinapses. Pense no inusitado, busque soluções diferentes e não tenha dúvida que a criatividade vai bater à sua porta. Capítulo 18. A gestão do tempo é o pilar da produtividade. Abre aspas, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Fecha aspas. John Lennon. O tempo talvez seja a unidade mais democrática que podemos ter. Ele não distingue ricos e pobres, raças e credos. Ele é igual para todos. Afinal, temos 24 horas para gastar da melhor maneira possível. O prazo de 24 horas pode até ser muito, mas vamos fazer um raciocínio rápido. Você já parou para pensar o que você faz com o seu tempo? Se considerarmos o nosso sono, nossas necessidades diárias, o trabalho, atividades do dia a dia, provavelmente sobrará muito pouco tempo para você. Então, nada mais prudente do que saber fazer a gestão do tempo de maneira eficaz, dosando o melhor dele durante as suas tarefas diárias. Um gestor de tarefas e uma agenda podem ajudar e muito na sua gestão, pois a escrita ou a materialização delas, por algum modo, é um fator primordial de uma boa manipulação do tempo.
Uma dica infalível é categorizar as suas tarefas em urgentes, prioritárias, não urgentes. Isso facilitará em muito saber qual atividade deve ser feita primeiro. A que não exige muito de sua atenção e aquelas que são extremamente relevantes e que precisam ser realizadas de imediato. Ao longo de todo o nosso dia, estaremos sendo bombardeados pelos ladrões de tempo. E o principal deles é o celular, que a todo momento envia notificações, mensagens de aplicativos de conversa e infinitas outras coisas que minam nossa atenção. Quando falo em organizar sua agenda, entendo também que você precisa colocar em seus horários os seus momentos de lazer, academia, leitura e atividades que te trazem o bem-estar. Com a correria dos dias atuais, nós esquecemos de reservar um tempo mínimo que seja para a gente. A criação de metas, prazos e objetivos são de extrema relevância para um planejamento eficaz, pois será através delas que você pode acompanhar o progresso, a evolução e as rotas que devem ser corrigidas. Um dos grandes vilões do tempo é a procrastinação, o que conhecemos como vamos deixar para amanhã. Este hábito é muito prejudicial, pois muitas vezes o que vamos postergando pode virar um problema grave que poderia ter sido resolvido muito mais facilmente se fosse no momento ideal. Diferente do que muitas pessoas pensam, ser uma pessoa multitarefa não é tão benéfico quanto parece. Apesar de parecer um símbolo de superpoder, esta prática acaba com a sua energia e não permite que você foque de verdade em um determinado assunto. Dificilmente você conseguirá realizar multitarefas ao mesmo tempo com maestria. Ao invés de ser uma pessoa multitarefa, busque planejar bem os tempos de suas atividades para que consiga encaixar bem na sua agenda. Não adianta estipular 1 hora para uma conversa difícil com um colaborador e atrasar toda a sua agenda do dia. É sabido que esta tarefa pode levar mais tempo do que isso. Seu e-mail pode atrapalhar em muito a sua gestão de tempo. Opte por receber mensagens realmente relevantes para você. Leia em algumas pausas e os responda no mesmo formato. Não recomendo que veja seus e-mails a todo momento sem um tempo pré-definido para as outras atividades. Estas são só algumas dicas rápidas para despertar seu interesse na gestão do seu tempo. O ideal é que, caso deseje se aprofundar mais, faça um curso de gestão do tempo. Você aprenderá técnicas muito úteis para você usar na prática. Espero que este livro possa te ajudar a ser um profissional cada vez melhor. Agradeço por ter acreditado na minha obra. Muito sucesso para você!